Olá, sejam bem-vindos a mais um Noite Podcast. Estamos aqui mais uma semana, cara. Hoje, um dia especial, porque hoje eu estou com o meu laptop novo. Não, laptop, né? Um Mac. Mac não é laptop, ou não sei. Eu tô aqui com o meu novo computador, porque o meu computador está indo para o caralho. Está indo embora. Está indo pro cacete, né? Essa é a expressão mesmo que tem que usar. Porque ontem deu um problema nele, mas ele voltou. Sabe-se lá por que ele voltou, como, né? Sabe-se lá como ele voltou, mas ele voltou. E hoje eu vou estrear aqui usando o meu Mac novo, que tava. Era do meu pai não usou. Aí eu fiquei pra mim, né? Eu fiquei pra mim não, ele me deu. Porque o meu computador tá morrendo. Então eu estou aqui em mais uma semana. Esse podcast não vai ser bom igual o último, porque o último eu acho que foi um dos maiores podcasts que eu já gravei na minha vida. Na minha vida. E é isso, cara. Estamos aqui mais uma semana depois de uma sexta-feira ótima que eu tive ontem. Está um calor filho da puta no Rio de Janeiro, pra variar. Um pouco. Mas, cara, o clima no. Oh, merda, hein? Alô? Tá descendo. Ah, minha mãe tá me ligando perguntando a minha avó. Está descendo. Há tipo uma hora. Então é isso aí, cara. Deixa eu botar minha senha aqui pra ver se tem. Pra conseguir entrar na minha conta, cara. Porque depois eu vou ter que botar isso aqui no YouTube. Eu vou tentar editar tudo isso aqui pelo Mac. Já de uma vez só. E eu não sei como é que funciona, cara. Eu estou acostumado às minhas coisas do meu jeito no meu computador normal aqui. O Mac, ele é tudo complicado. Aí, porra, eu odeio também colocar e-mail. Puta que pariu, que coisa chata. Tem que botar e-mail, aí fica perguntando um monte de coisa. Eu não quero falar nada. Tá aqui, abri aqui o meu canalzinho do YouTube. Do Não Escute Podcast pra gente ver. Não mudar a conta, merda. Eu quero ver meu canal, caralho. Como é que eu vejo essa porra aqui? Aqui, já achei já. Não achei porra nenhuma. Cadê esta merda aqui? Como é que eu vejo meus vídeos aqui? Achei. Isso. Aí abri aqui no Safari, que é meio ruim de mexer também esta merda. E meu último podcast não tem tanta visualização assim, mas foi o melhor podcast que eu já gravei nos últimos tempos aí, pode ter certeza disso. E hoje, como de costume, não será bom, pra variar um pouquinho, né? E é isso aí, cara. Tava falando do clima aqui no Rio de Janeiro, tá um calor fudido, pra variar. Mas, cara, essa semana tá uma putaria louca, bicho. Tem dias que chove, e segunda-feira, por exemplo, choveu, estava frio na terça-feira, aí fez um calor do caralho na quarta, na quinta. E hoje, ontem, mais ou menos, e hoje de novo estamos aqui com calor, né, cara? E é isso, cara. Não tem muito o que eu falar hoje, não, cara. Eu tô preocupado que essa semana agora eu tenho uma prova e daqui a 3 semanas eu vou ter 2 provas e 2 trabalhos pra entregar em 5 dias, né? Segunda, terça, quarta e sexta-feira, que eu saiba. Pode ter mais alguma coisa ainda que vai entrar nisso. E eu tô gravando um podcast aqui, entendeu? Eu tô nervoso desde ontem que eu acordei pensando nisso e pensando nessas coisas. E hoje eu acordei tarde, porque eu fui dormir tarde, já vou ter que ler um livro que eu tô achando um saco, que eu comprei e li umas 50 páginas, achei um saco de ler, mas eu tenho que ler pra fazer um trabalho. Eu tenho que fazer um outro trabalho que eu não sei como que eu vou fazer as coisas lá, porque eu não tenho texto, eu tenho que procurar texto na internet para achar. Eu também estou preocupado porque eu tenho que fazer uma prova agora nessa semana, e depois de 2 semanas eu tenho que fazer outra prova de novo, e depois eu tenho que fazer uma prova de uma outra matéria que eu não sei nada, que eu não prestei atenção nas primeiras aulas, que curiosamente é a matéria da prova, né? Então eu tô completamente fudido na faculdade. E tudo desmoronou tão rápido que eu não sei como, cara. Eu tô 2 semanas ou 3 semanas tendo aula depois do recesso que eu tive de paralisação por causa da. Como é que é? Teve uma. O que é paralisação, caralho? Porra, que puta que pariu, cara. Eu não consigo falar uma frase sem esquecer uma palavra no meio que perde completamente o sentido dela. Porra! Não vem, não vem. Vamos, merda, vamos. Não é paralisação, é greve, greve, isso. Foi difícil, mas eu cheguei lá. Greve. Então é isso, cara. Greve, deixa eu fechar aqui o Safari agora. E eu tô ficando preocupado com o negócio de gravar vídeo, gravar essa merda aqui, gravar
todas as merdas que eu tenho que fazer, enfim. Tô preocupado com isso essa semana, cara. E eu queria falar aqui sobre um vídeo que eu vi no Instagram. Eu fiquei vendo obcecadamente uma página no Instagram específica, mas eu não vou falar sobre isso hoje, cara. Eu vou anotar, inclusive, pra deixar isso aqui salvo, pra eu falar em breve, cara. Não vai ser agora, mas vai ser num futuro próximo, quando eu estiver mais tranquilo com relação ao meu tempo. Porque hoje, como eu tava pensando quando eu tava voltando pra casa de ir pra academia, né? Eu fui pra academia hoje, mas hoje é feriado. Eu descobri só isso quando eu cheguei na porta da academia, tava trancada. Deixa eu salvar isso aqui. Que eu não vou falar hoje, mas vai ficar aqui salvo pra poder falar em breve. Eu me perdi aqui, tá? Vou fazer pra vocês uma aula de neuroanatomia. Eu fico pensando, cara, a cabeça de algum ser humano que escuta essa merda aqui semanalmente, entendeu? Se é que existe alguém que faz isso, mas não deve ter ninguém, mas eu imagino a pessoa sei lá, escuta essa porra aqui nos últimos meses. Como é que deve ser a indagação mental do cara? O cara deve ficar confuso pra caralho. Toda semana é uma bobagem diferente. Não é uma bobagem, é um negócio completamente diferente uma da coisa do outro. Semana passada eu comecei a argumentar, filosofar em cima do fato de eu ser superior aos outros na academia. E hoje eu vou dar uma aula de neuroanatomia, cara. Eu não tô de sacanagem. Eu vou realmente dar uma aula de neuroanatomia hoje, porque é o que tem pra hoje. Então eu vou pegar meu caderno aqui, da matéria de neuroanatomia, e eu vou falar pra vocês a matéria de neuroanatomia, cara. Eu sinto muito. Mas hoje é o que tem pra hoje, cara. Porque eu tenho que estudar essa merda aqui hoje. Eu tenho que fazer umas outras duas coisas hoje ainda. Eu tenho que ler a porra do livro, eu tenho que estudar outras merdas. Então eu não tenho tempo pra ficar perdendo falando bobagem no podcast. Logo, vou utilizar meu tempo hábil aqui pra falar sobre neuroanatomia. Que é um negócio que eu gosto de estudar. Quer dizer, eu gosto de estudar a parte do sistema nervoso central. O periférico já começa a me encher o saco um pouco, porque tem muito nomezinho merda, cara. Então vamos lá, matéria de neuroanatomia pra vocês aqui. Vou separar ela em 6 ou 7 partes. A primeira parte vai ser a filogênese, a segunda parte vai ser a ontogênese, a terceira parte vai ser o neurônio, especificamente. A quarta parte vão ser as células da glia. A quinta parte, as meninges cerebrais. A sexta parte, aí já é nervo? Acho que é nervo já. Enfim, vão ser esses os pedaços da aula de hoje que eu vou dar pra vocês aqui, tá? Só pra pegar aqui e ver se tem alguma outra coisa. Nervos, meninges, e é isso aí, cara. Essa vai ser a aula de hoje. São 6 temas e vamos seguir aqui, começando pelo primeiro, que é a filogênese, cara. O que é a filogênese pra você que é um imbecil? E não, isso é mentira. Filogênese eu também não sabia até um tempinho atrás. A filogênese é o ramo de estudo, não sei de qual área especificamente, deve ser da biologia ou da medicina, da anatomia, alguma porra dessa, que estuda a evolução, que estuda as relações evolutivas entre os seres, tá? Consegui explicar? Fez sentido? Então o que estuda? Por exemplo, nesse caso aqui da neuroanatomia, vai estudar o sistema nervoso, a evolução do sistema nervoso ao longo das diferentes espécies. Então, por exemplo, o cara vai pegar primeiro uma espécie de invertebrado e vai comparar com outras espécies que existem aí, como espécie vertebrada. Por exemplo, vai comparar o gato com molusco, vai comparar com água viva, por exemplo. Essa é a filogênese. Então vamos começar por ela aqui, né? Primeiro é importante falar que uma célula, ela pode se especializar ou não. Existem células que elas não são especializadas. Tipo assim, tem organismos que eles têm uma célula só. Então não tem como esse organismo, ele ser especializado em uma coisa só, porque ele tem que ter todas as funções ao mesmo tempo. Então essa célula, ela não vai ser especializada, ela vai ser meio que geral, assim, uma célula faz tudo. Mas como em organismos complexos como os nossos, por exemplo, a gente consegue ter uma especialização celular. O nosso corpo, ele precisa de uma especialização celular para fazer funções específicas. Tá? Então esse é o conceito de especialização celular. E é isso que acontece no sistema nervoso. O sistema nervoso ele é composto por células extremamente especializadas. São os casos dos neurônios e outras células da glia, que eu vou falar em breve também. Tá? Então,
É isso. Vamos falar sobre evolução agora, especificamente. Primeiro, organismos unicelulares, como eu acabei de falar, são aqueles organismos, bactérias, não sei se fungo também é unicelular, deve ter alguns fungos unicelulares, enfim, organismos bem pequenininhos assim que você não vê, compostos por uma única célula, e essa célula ela faz tudo. Ela tem que captar informação do meio ambiente, emitir resposta, ela tem que metabolizar, ela tem que fazer a porra toda. Reproduzir, tudo isso uma célula só faz. Então ela não faz nada direito, ela é uma célula meio merda. Entre aspas, assim, ela é um assistente de pedreiro. Assistente de pedreiro não. É um faz tudo. Um faz tudo, ele é um pato. Sabe o pato? O pato voa, o pato nada, o pato ele anda. Mas ele não faz nem isso, nenhuma das três coisas ele faz bem. Entendeu? O ideal seria ter uma águia que voa pra caralho, um peixe que nada pra caralho, e um guepardo que anda bem pra caralho também, entendeu? Esse é o ideal, mas não. Temos um pato aqui, o caso das bactérias. Elas são os patos do sistema nervoso, das funções celulares aí. Enfim. Aí agora vamos evoluir para organismos invertebrados e multicelulares, obviamente. Primeiro, os quinidários. São os primeiros organismos que têm a presença de uma especialização celular. Então eles têm umas células que são diferenciadas das outras, com funções diferentes das outras. Tá? Essas células elas fazem a defesa do corpo, a locomoção e tem um sistema nervoso rudimentar. Não tem um sistema nervoso. Por quê? Porque essas células são difusas pelo corpo. Mas existe sim uma rede de ligação dessas células, né? Que fazem a transmissão dos impulsos nervosos. Então já existe essas células com excitabilidade, com sensibilidade, mas elas não estão organizadas, elas também não são tão eficientes assim como, por exemplo, nós, seres humanos evoluídos. Aí, continuando a evolução aqui, vamos para os anelídeos, que são as minhoquinhas. Aqui tem uma coisa importante já do sistema nervoso, uma característica importante, que é a centralização. Então aqui já existe um sistema nervoso. Por quê? Porque para existir um sistema nervoso tem que estar tudo concentrado num ponto. E nas minhoquinhas existe isso. São os gânglios neuronais, que é um cordão neuronal, cordão ganglionar. Enfim, é um conjunto de neurônios. Não neurônios? Acho que é neurônios. Enfim, mas não é neurônio. É parecido com o nosso, mas não é igual ao nosso neurônio. São neurônios que estão aglomerados numa corda, assim, ao longo do corpo. Esses neurônios são responsáveis pela captação de informações, né? Que vão ter neurônios sensitivos, que eles vão receber informações das partes, as periferias do corpo, e vão transmitir pelos prolongamentos até os cordões neuronais, onde ficam os neurônios motores e os neurônios associativos que produzem respostas e enviam informações para outros neurônios do corpo. Para produzir os arcos reflexos, produzir os atos reflexos. Ato reflexo é aquele ato involuntário que você faz. Tipo assim, quando tem um tapa, um soco no teu joelho, que o seu joelho levanta, sem você fazer nada, sem você fazer esforço para isso. Isso é um ato reflexo. E nesses bichos já tem um arco reflexo, que é a estrutura que permite que esse ato reflexo aconteça. Então, o arco reflexo é, nesse caso, o neurônio sensitivo, o neurônio motor e o neurônio de associação, que eles se ligam e produzem uma resposta involuntária do organismo. Aí, evoluindo mais um pouco, temos os moluscos, que são os últimos invertebrados dessa relação que a gente vai falar aqui. E nesses moluscos já tem um início de uma encefalização. O que é isso? Quando os neurônios eles vão migrando, tipo assim, essa centralização de neurônios, os neurônios estão centralizados na minhoca, mas eles estão ao longo do corpo em um cordão. Nos moluscos não, já começa a vir um gânglio neuronal já perto da cabeça, na região da cabeça, no encéfalo. Por quê? Porque é no encéfalo, no encéfalo não, é na cabeça que ficam os órgãos dos sentidos principais. Os principais não, mas tipo assim, os órgãos, a maior concentração de órgãos dos sentidos estão na cabeça. Então tem os olhos, tem o nariz, a boca e tem os ouvidos. Então para ficar tudo mais perto tem que ter uma encefalização, que seria mais eficiente, assim, evolutivamente falando. Eles não têm encéfalo, tá? Mas eles têm essa migração cranial. E é isso. Porque também não tem crânio, são gânglios que tem na cabeça, não é bem encéfalo, porque o encéfalo requer também a divisão do sistema nervoso central e periférico, né? Então, como é tudo a mesma coisa, mais ou menos, ele não tem esse encéfalo completo. Tá, agora vamos evoluir para os invertebrados. Para os vertebrados. São os organismos que têm vértebras. E o que servem as vértebras? O crânio
protegem o sistema nervoso e também dividem ele, né? Quando tem o crânio e a medula espinhal, a coluna espinhal, sei lá, esses ossos protegem o sistema nervoso. O crânio protege o encéfalo e a coluna vertebral protege a medula espinhal. Então é isso, cara. Tem agora ossos que protegem o sistema nervoso central e também vai fazer uma distinção agora, uma divisão anatômica. Por quê? Porque tem 2 sistemas nervosos nos vertebrados. Nos invertebrados era uma coisa só, porque não tinha proteção, era um sistema nervoso só para tudo. Nos vertebrados são 2, porque tem a parte que está protegida e a parte que produz mais as respostas, que interpreta e tal, e tem a parte que recebe, capta informações e transmite informações só. Principalmente, no caso, que é o sistema nervoso periférico, que tem os nervos, que tem os gânglios também, e tem as terminações... sei lá, terminações, pronto. E tem o sistema nervoso central, que é o encéfalo e a medula espinhal. É isso, cara. Basicamente é isso. A diferença entre os seres vivos desses vertebrados, por exemplo, o gato, a galinha, o ser humano, se dá pelo tamanho, o tamanho do crânio, né? O tamanho do crânio vai limitar também o tamanho do cérebro. Então, quanto maior o crânio do bicho, maior o cérebro. E também proporcionalmente, cara. Então, o ser humano, ele é um bicho que provavelmente tem uma melhor proporção. Melhor não, mas uma maior proporção de crânio para corpo, entendeu? Porque, por exemplo, a gente tem um crânio menor do que um elefante, por exemplo. Mas o elefante, ele não tem não é tão eficiente quanto a gente, entende? Proporcionalmente, o nosso cérebro seria maior do que um elefante, eu acho. Tô chutando aqui, isso aqui eu não sei. Mas eu acho que é isso. Então a divisão se dá por isso. Morfologicamente, e também pelas funções dos animais. Tem animais que o ambiente requer dele uma coisa específica. Por exemplo, o rato. A visão do rato é uma merda. Porque ele não precisa ver tanto. Ele tem que sentir mais. Ele tem um sistema somático sensorial que é a parte do tato, a parte das vibrações. Ele sente mais isso do que a visão em si. Então, é isso. O olfato também, essas coisas assim, o rato é mais eficiente. O que no ser humano não é tão eficiente. Quer dizer, não é tão eficiente comparado com outras funções, assim. Por exemplo, a nossa visão é muito mais eficiente do que o nosso sentido, assim. Olfato. Nosso olfato também não é tão bom quanto, por exemplo, num cachorro. Entende? Então, e a nossa visão é melhor que a do cachorro. Então, os nossos sistemas vão evoluindo conforme o ambiente vai requerindo. Essas diferenças funcionais do nosso cérebro e anatomicamente é o tamanho do crânio. O tamanho do crânio e o tamanho do cérebro. Então, por exemplo, um gato não tem o tamanho do nosso cérebro. E proporcionalmente a gente teria um tamanho maior de cabeça, de cérebro, do que o gato, por exemplo. Acho que é isso. E também tem uma outra aspecto que é importante falar aqui, que é o que vai cair na minha prova, que é a hominização, que é o processo de evolução dentro da espécie humana. Então os hominídeos são os homens primitivos, eles vão evoluindo. Aí tem um gráfico que mostra a evolução do cérebro nesses seres também. Por exemplo, quando o hominídeo era muito antigo lá, sei lá, não vou lembrar o nome do específico aqui, mas o crânio deles era menor. Tipo, eles tinham uma cabeça maior do que a nossa, ou mesmo tamanho, só que, tipo assim, a parte da frontal aqui da mandíbula era maior, e a parte cranial era menor, então o crânio era pequenininho. Conforme a evolução da nossa espécie foi acontecendo, nossa capacidade de crânio foi aumentando em volume. Com isso, o cérebro foi aumentando em tamanho, provavelmente, né? Essa é a teoria. Não dá pra falar que o cérebro dos caras eram menores que o nosso, porque não tem como ver. Não tinha como ver, não tem como ver, porque os bichos estão mortos, né? Mas supõe-se que conforme a nossa capacidade, nosso volume cranial foi aumentando com o tamanho do crânio, nosso cérebro foi aumentando também. Então essa é a teoria. Bom, agora vamos para a segunda parte aqui, já falei da filogênese, vamos para a ontogênese. Ontogênese é o quê? É o estudo de como se origina uma estrutura específica em um organismo. Ontogênese, eu acho que é isso. Como se origina, então, nesse caso aqui da neuroanatomia, o sistema nervoso na espécie humana. É isso. Então, vamos falar sobre agora a neuroembriologia. É o estudo do desenvolvimento, né? Como ele surge nas diferentes espécies. Só que primeiro vamos falar aqui do ser humano, que é o que interessa, e sobre o sistema nervoso central, que é o que interessa.
Primeira etapa acontece ao dia 16 da a gestação da mulher, né? Então, no dia 16, tipo assim, depois que engravidou, tá lá, trepou, fecundou, óvulo, gameta fecundou o óvulo, aí juntou, já fez ali o embrião. No dia vai ter um monte de multiplicação ao longo dos dias, e no dia 16, na segunda semana ali, no segundo dia, né, 2 semanas, 2 dias, começa a ter uma especialização, começa a ter uma multiplicação maior de uma parte do ectodermo. São 3 camadas, né? Tem a camada endoderme, tipo assim, do embrião. 3 camadas de células diferentes. O endoderma, o mesoderma e o ectoderma. O sistema nervoso vai surgir do ectoderma. Então tem uma diferenciação maior no ectoderma. A partir do dia 16, vai ter uma multiplicação maior de uma parte do ectoderma, que é chamada de neuroectoderma, e vai dar origem à placa neural. Que é uma placa por quê? Porque tá mais espessa em uma região específica. Enfim, aí no dia 20, 21, essa placa neural ela vai estar um pouco mais a caralho. Vai estar um pouco mais para baixo, assim. Vão formar sulcos neurais. Assim, conforme vai tendo mais divisão, mais divisão, mais divisão, então essa parte do placa neural vai meio que afundando, assim, formando uma... Porra, imagina o Grand Canyon, entendeu? Tem um rombo no chão, assim. É tipo isso. A parte de cima, que está na superfície, são sulcos neurais, e a parte de dentro é onde era a placa neural. Então, no dia 21 foi isso. No dia 24, essa sulco neural eles vão se encostar em cima e vão fechar formando um tubo, chamado de tubo neural. E além disso, tem uma outra parte do ectoderma, do neuroectoderma no caso, nessa parte que se diferenciou um pouco mais, que vai formar as cristas neurais. Essas cristas neurais elas vão formar o sistema nervoso periférico. E o tubo neural vai formar o sistema nervoso central, principalmente. É basicamente isso. Tá, então é isso. No dia 25, esse tubo neural, a parte mais cranial, é a parte mais de cima, que está relacionada ao crânio. A parte mais cranial vai ter 3 dilatações. Vai formar 3 dilatações. Primeiro, o prosencéfalo, o mesencéfalo e o rombencéfalo. Além do tubo neural que não vai se diferenciar, não vai ter essa dilatação. No dia 25, não, a partir da quinta semana, essas dilatações elas vão se dilatar mais ainda e diferenciar. Então, o prosencéfalo vai virar telencéfalo e diencéfalo, o mesencéfalo continua mesencéfalo, e o rombencéfalo vai virar metencéfalo e mielencéfalo nessa ordem. A parte mais cranial vai ser o telencéfalo, a parte menos cranial vai ser o... Caralho, o que eu acabei de falar? Mielencéfalo. E também tem um tubo neural que não vai se diferenciar. Essas dilatações, elas vão dar origem ao sistema nervoso do adulto. Então o telencéfalo e o diencéfalo vão virar o cérebro. Entenda que o cérebro aqui é uma parte do encéfalo. O que você chama de cérebro, você burro que tá vendo essa porra aqui, o que você chama de cérebro é o encéfalo, que é toda a parte que está dentro da caixa craniana. O cérebro em si é uma parte do encéfalo, tá? Então o telencéfalo e o diencéfalo viram o cérebro, que é uma parte do encéfalo, e o encéfalo também é composto pelo mesencéfalo, e que é o mesencéfalo, ele vai continuar mesencéfalo desde que ele nasceu, vai só aumentar de tamanho, e o metencéfalo vai virar o cerebelo e o bulbo, não, o cerebelo e a ponte, perdão, e o mielencéfalo vai virar o bulbo, que é o tronco encefálico mais o cerebelo, junto com o mesencéfalo. Então, assim, no final vai ficar... E também tem a parte do tubo neural, né, que não se diferencia e vai virar medula espinhal. Então temos no adulto o telencéfalo e o diencéfalo, que viram o cérebro. O mesencéfalo continua mesencéfalo, vai formar junto com o cerebelo, vai formar junto com a ponte, com o bulbo, o tronco encefálico. O metencéfalo vai virar o cerebelo e a ponte, e o mielencéfalo vai virar o bulbo. E é isso aí. E o tubo neural vai virar a medula espinhal, como eu já falei. Próxima parte aqui. A neurogênese, porque não continua, né? Depois que vai formar o cérebrozinho assim, a partir da 6ª semana até a 20ª semana, mais ou menos, vão se formar os neurônios. Ou seja, o que acontece? Células tronco não diferenciadas. Então, o que acontece até aqui, na real? Todo esse processo, o neuroectoderma foi só se dividindo. O ectoderma foi só se dividindo, formando tubo neural, a placa neural, suco neural, tubo neural, dilatações. Mas nisso tudo, a célula ela não se diferencia. Então temos só células tronco,
que se multiplicam, multiplicam, multiplicam. Então né, não tem uma especialização celular. São células foda-se. Entendeu? São células. Uma célula é tipo uma criança, ela pode virar qualquer coisa que ela quiser no mundo. Célula tronco é isso. Só que agora ela tem que crescer e virar uma célula com uma função específica. Então o cara vai virar um engenheiro ou um médico. Nesse caso aqui vai virar um neurônio. Ou as células da glia. Então o que acontece? Tem a célula tronco, ela pode se dividir ou ela pode se transformar numa célula progenitora. Tá? Uma célula progenitora é igual a um adolescente. A célula tronco é uma criança, a célula progenitora já é um adolescente. Ela vai virar alguma coisa. Essa célula progenitora, ela pode se dividir e pode se transformar numa célula progenitora de uma linhagem específica. É quando o jovem entra na faculdade. Então temos a criança, que é a célula tronco, o adolescente, que é a progenitora, e a célula jovem da faculdade, que é quando entra na faculdade, pode virar uma linha específica. Então vai ser progenitora de neurônio, uma progenitora de dendrócito. Deve ser o oligodendrócito, que é a tal da bainha de mielina, e os astrócitos. E também tem os microgliócitos, né? São as células da glia que são formadas pelo neuroectodermo. Vão se formar, então, essas células progenitoras. Então, é a célula que está na faculdade ainda. Só que essa célula que está na faculdade ainda, ela vai se diferenciar num neurônio, num oligodendrócito, num astrócito e também num microgliócito, tá? Então, elas vão se diferenciar. Então, quando o cara vira adulto e sai da faculdade. Entendeu? Então, quando o cara ele se forma, ele vira um neurônio, ele pode virar um astrócito, pode virar um oligodendrócito, um microgliócito. Isso quando o cara se forma na faculdade, que é quando a célula progenitora de uma linhagem específica se vira uma célula específica. O que acontece também, tem uma migração e uma diferenciação. O que acontece? Imagina o cara se forma em medicina. Quando o cara ele termina a faculdade de medicina, ele tem que fazer uma especialização para uma área específica da medicina. Ele pode atender plantão, mas ele também precisa de uma especialização para continuar numa linhagem específica. Então, o que acontece com os neurônios? Eles têm que migrar para uma área e se diferenciar numa célula, um neurônio específico daquela área específica. Assim, existem várias áreas diferentes do seu cérebro. Por exemplo, tem o cerebelo, tem o córtex qualquer, um telencéfalo. Então, o que acontece? Uma célula do telencéfalo não pode ser igual a uma célula do cerebelo. Porque o cerebelo precisa de muito mais sinapses, muito mais funções. É uma célula muito mais exigida do que uma célula, por exemplo, do telencéfalo, por exemplo. Assim, não sei se é ou não, mas eu tô chutando aqui que seja, por exemplo. Enfim, o ponto é, são células diferentes uma das outras. Então, o que acontece? Quando o cara está na faculdade, ele quer... Só que, por exemplo, o cara ele formou em psicologia. Tá? Que é no caso que eu vou virar em breve. O cara se formou em psicologia. Só que o cara ele pode fazer terapia, mas ele também não tem uma especialização específica. Entendeu? O cara precisa de um mestrado, um doutorado, para poder especializar e estudar um pouco mais uma área específica da psicologia. Então o cara ele quer tratar de ansiedade, por exemplo. Então o cara vai para a faculdade de novo e faz um mestrado para estudar a ansiedade especificamente, para poder tratar isso melhor, conhecer melhor esse fenômeno humano. Entendeu? Então o que acontece? Esse neurônio ele vai se especializar ainda mais. O neurônio já é especializado, já está saindo da faculdade. Esse neurônio ele não pode fazer a função, por exemplo, de um engenheiro. Entendeu? Esse psicólogo não pode ser um engenheiro, porque ele só se formou em psicologia. Tá? Supondo que no mundo hipotético que os caras não podem fazer a faculdade, só pode fazer uma faculdade só. Só que esse psicólogo ele não tá tão eficiente assim. Entendeu? Como se o cara fizesse engenharia e esse engenheiro ele sai da faculdade sem uma especificação. Então o cara precisa voltar pra faculdade e se formar em engenharia civil ou engenharia mecânica, uma engenharia específica. Tá? Eu tô falando aqui porque a gente assim, engenharia mas engenharia você entra num curso específico já. Psicologia não. Entendeu? Essa é a analogia. Então o neurônio vai migrar para uma área específica, tá? Vai migrar para uma faculdade específica para especializar nessa área específica. Então o neurônio vai migrar, por exemplo, para o cerebelo, vai se diferenciar mais ainda num neurônio especificamente do cerebelo, por exemplo. Isso ocorre entre a 8ª semana e a 29ª semana. Depois disso tem a sinaptogênese, que é quando se formam as sinapses. Então até esse momento aqui o neurônio está inútil. Tá? O sistema nervoso do cara está inútil ainda. Porque não tem sinapse. A sinapse é a conexão entre os neurônios. Elas vão se formando
a partir da 20ª semana. E, enfim, não tem uma data para acabar especificamente a sinaptogênese. Ela pode ocorrer até o final da vida da pessoa, se ela for uma pessoa que estimula as sinapses dela. Então você tem a sinaptogênese. Que vai formar as conexões entre neurônios, né? Que é a parte que começa a ligar os neurônios, enfim, é isso. E também tem a última fase aqui da embriologia, que é a apoptose neural, que é uma morte programada de neurônios que acontecem no nascimento, no primeiro ano de vida e na puberdade. Então, quando você nasce, você perde neurônios, provavelmente os neurônios que não fizeram sinapses, essa é a hipótese, né? Neurônios que não fizeram sinapse, neurônios que são inúteis, que só gastam energia, porque o neurônio é uma célula que demanda muita energia. Então precisa de muito oxigênio. Então, para você não ter um gasto desnecessário com células que estão sendo utilizadas, você joga fora, você mata essas células, elas se matam, e é isso. Acontece isso no nascimento, no primeiro ano de vida e depois na puberdade. Tá? Bom, isso foi só a segunda parte, né? A terceira parte ainda, que é o tecido nervoso, começando pelo neurônio. Neurônios são células especializadas na transmissão de potencial de ação. Foi? O que o neurônio faz? Transmite potencial de ação. Todo neurônio. Essa informação ela vai variar para onde que ela vai. Então ela pode ser uma captação de informação do meio ambiente e ela vai ser transmitida para o sistema nervoso, a partir de um nervo. Ou ela pode ser uma informação produzida no sistema nervoso central e transmitida para um nervo, transmitida pelo nervo para um músculo exercer uma contração, por exemplo. Ou para uma glândula produzir uma secreção, ou para o coração bater. É isso que o neurônio faz. O que diferencia o potencial de ação é para onde que ele vai e qual a função dele. Mas todo neurônio faz a mesma coisa. Potencial de ação. É isso. Agora vamos falar sobre a morfologia, que é de anatomia, não de função. Então é isso. Morfologia do neurônio. São 3 partes. Não, são 2, né? São os prolongamentos e o corpo celular. Mas os prolongamentos se dividem em 2 partes. O dendrito e o axônio. Tá? Então é isso. Vamos falar dessas 3 partes especificamente. Primeiro, o corpo celular, que é chamado de pericário. O corpo celular do neurônio é como se fosse uma célula padrão. Você imagina uma célula, aquela célula redondinha, com organelas bonitinhas, citoplasma. É basicamente isso. Tem um núcleo e tal. E é nessa parte que é produzido o impulso nervoso. A célula vai receber o impulso nervoso pelos dendritos, vai chegar no corpo celular, o corpo celular vai ver o que ele vai fazer e começar a produzir um outro impulso nervoso para transmitir informação para uma outra célula futura. É isso. Então essa célula tem que ter especificamente uma organela mais específica. Especificamente uma organela mais específica. Ela tem que ter uma organela mais... Ela tem que ter maior quantidade de uma organela específica. Que é o sistema... puta que pariu. Esqueci agora. Mas é o complexo... Puta que pariu. É o retículo endoplasmático rugoso, que vai produzir as vesículas, os neurotransmissores, e também vai ter que ter uma grande quantidade de mitocôndrios, que é onde produzem as energias. A energia da célula, mais ou menos. O ATP é produzido nessas células, nessas organelas. Então, é isso. Esse é o pericário. Agora, os dendritos. São os prolongamentos que recebem a informação de outras células. São, tipo assim, são vários prolongamentos que vão ser muito ramificados para poder aumentar os contatos entre a célula e outras células, para poder receber mais comunicação, mais informação dessas outras células. São os dendritos. Eles vão receber a potencial de ação de outras células e vão enviar para o corpo celular. Geralmente. Basicamente isso, os dendritos. Os axônios também, que por fim, que são os outros prolongamentos que vão transmitir o impulso nervoso do corpo celular até a célula subsequente. Geralmente são axônios mais finos e mais longos, e ele geralmente é um só por célula, tá? Mas isso é um modo geral. Dendritos geralmente são vários e os axônios são poucos. É 1, 2, geralmente é grande, longo, mas eles podem ser curtos também. Tem essa divisão, tá? Essa diferença, assim. Eu vou falar sobre isso mais, sobre o tamanho do axônio. E ele vai transmitir o impulso nervoso do corpo celular
até a terminação axonal, que é onde tem uma ramificação desse axônio em vários pedaços diferentes para poder aumentar a área de contato e enviar mais informação também para outras células. Tá? Agora vamos classificar primeiro o pericário dos neurônios. Esse pericário, ele pode ser... Agora eu vou ter que lembrar aqui. Ele pode ser... Puta que pariu. Ele pode ser piramidal. A forma do pericário, né? Na célula. Pode ser uma esfera. Pode ser piramidal. Ele pode ser piriforme. Piriforme? Paquiforme? Se é paquiforme ou piriforme. Você irá ver agora, mas porque eu não tenho anotado aqui no caderno para falar especificamente disso. Deixa eu ver aqui se minha outra anotação, parte de trás do caderno aqui. Eu acho que tem. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Eles podem ser piramidais, esferoides, estrelados e piriformes, como eu falei. Então é conforme o formato do corpo celular. Tá? Ele pode ser piramidal, o formato de uma pirâmide, pode ser esferoide, o formato de uma esfera, pode ser estrelado, o formato de uma estrela, e pode ser piriforme, que contém tipo uma bundinha assim na parte de cima do neurônio. É isso. Agora o tamanho do axônio. O axônio ele pode ser curto ou longo. Fim. Ele vai ser curto se a conexão tiver que ser perto ali do neurônio. E vai ser longo se for um pouco mais longe. É isso. Agora a classificação quanto os prolongamentos do neurônio. São 3 tipos diferentes. Pode ser bipolar, quando tem 2 polos, ou seja, 2 prolongamentos, uma porção axonal, uma porção dendrítica. Pode ser multipolar, que é a maioria dos neurônios, contém várias porções dendríticas e uma axonal, ou algumas axonais e várias dendríticas, entendeu? E pode ser pseudopolar, que é quando tem um prolongamento só, mas que tem 2 funções, 2 porções. Quando ele se ramifica, ele vai ter 2 porções. Uma porção axonal e uma porção dendrítica. E tem unipolar também, né? Que só sai de um lado. Vamos falar sobre as sinapses agora. As sinapses elas são uma estrutura do sistema nervoso, é a conexão entre eles. Ela é composta por uma membrana pré-sináptica, que é a terminação axonal, uma membrana pós-sináptica, que é os dendritos, as membranas dos dendritos, e uma fenda sináptica, que é onde serão liberados os neurotransmissores. Tem que ser, então, nessa membrana pré-sináptica, ela tem que ser um pouco mais dilatada para poder aumentar a área de contato. A membrana pós-sináptica tem que ser uma membrana maior, tem que tampar bastante espaço ali para poder aumentar a chance dos neurotransmissores, quando eles forem liberados na fenda sináptica, de chegarem nos receptores da membrana pós-sináptica. Por quê? Porque esses neurotransmissores não são liberados e eles vão em uma direção específica. Eles são liberados a caralho. Entendeu? Ele vai ser jogado ali na fenda sináptica, ele tem que chegar no outro lado. Então tem que ser um negócio meio próximo assim para poder ser bem eficiente essa conexão. É isso, cara. O impulso nervoso ele vai levar as vesículas sinápticas mais para próximo da membrana, vão abrir canais ali de cálcio que vão se ligar às vesículas, vão puxar ela pelo complexo de Schneer, vão conectar essa membrana da vesícula com a membrana celular, da membrana pré-sináptica. Como a composição é semelhante, né, de lipídios, elas vão se ligar e vão liberar os neurotransmissores no ambiente, pelo impulso nervoso, né? Os neurotransmissores na fenda sináptica. Esses neurotransmissores vão se ligar a canais receptores nas outras células posteriores e vão enviar, que vão abrir canais de íons para transmitir um impulso nervoso para outra célula. É isso, cara. Eu vou dar um tempinho aqui da gravação para poder dar uma descansada, quando eu tô ficando cansado já de falar, e eu volto em breve, então peraí. Voltando aqui para continuar a nossa aula de neuroanatomia no podcast Não Escute mais uma vez. Estamos aqui. Mais uma vez, estamos aqui. Quê? Tá, enfim. Continuando aqui, neuróglia. As células da glia. São as outras células do sistema nervoso que atuam no sistema nervoso e não são as mais principais, né? Não é o personagem principal do filme, são os personagens coadjuvantes e os que fazem parte deles são os figurantes
do sistema nervoso central, basicamente. Eles têm um papel muito importante, a maioria deles, mas não são os neurônios, né? Que todo mundo presta atenção mais. Primeira célula são os astrócitos, são as células em forma de estrela. Elas dão suporte estrutural e metabólico para o neurônio, então elas meio que, entre aspas, seguram o neurônio. E é a partir delas que os neurônios conseguem ter oxigênio e coisas para poder alimentar a célula, né? Fazer metabolismo da célula. Oxigênio, moléculas pequenas, peptídeos, para ajudar ali o funcionamento do neurônio normal, né? Ele também tem a função de recaptar neurotransmissores que sobram na fenda sináptica, né? Quando após a eu não consigo falar nada. Quando o impulso nervoso faz com que se libere os neurotransmissores na fenda sináptica, eles são jogados a caralho na fenda sináptica, essa é a palavra mesmo. Então, eles, por sorte, eles encostam num receptor que vai captar eles na membrana pós-sináptica, fazendo com que os íons entrem e façam o potencial de ação na célula seguinte. Mas tem muitos neurotransmissores que não são utilizados, eles ficam sobrando ali na fenda sináptica, só que eles não podem ficar ali, porque senão vai ficar abrindo o canal o tempo todo e vai ter impulso nervoso sem ter a informação do impulso nervoso. Nisso que os astrócitos entram, eles vão lá nesses neurotransmissores que sobraram, capturam eles e mandam de volta para a célula, pro neurônio que mandou eles, né? Porque também fazer neurotransmissores é caro para a célula. Então o cara tem que gastar energia, tem que gastar proteína para fazer isso e não é tão eficiente assim, melhor recapturar da célula. Continuando, também fazem a barreira hematoencefálica, que é a partir disso que o O2, as moléculas pequenas, eles vão para o neurônio. O que acontece? O vaso sanguíneo ele tem muita substância, ele é muito grande, tem muita substância. E as substâncias todas não podem passar para o sistema nervoso central, porque elas são inúteis. Então, inúteis para o sistema nervoso central, óbvio, né? Então, o que acontece? Os astrócitos eles vão envolver esses vasos sanguíneos para poder impedir que todas essas substâncias passem. Então, passam substâncias pequenas, como o O2, essas moléculas pequenas, para poder, assim, filtrar e só passar o que é importante para o sistema nervoso central. E, além disso, os prolongamentos dos astrócitos formam a pia mater, que é uma meninge do sistema nervoso. É a menor meninge que tem e é mais próximo do sistema nervoso, e eles formam isso para as projeções, né? Próximas células são os oligodendrócitos. São células que produzem a baía de mielina no sistema nervoso. Elas servem para quê? Como elas se formam? Elas se formam a partir do corpo celular, dessas células oligodendrócitos. Eles vão ter projeções que vão envolver os prolongamentos axonais dos neurônios. Esses prolongamentos vão ser chamados de baias de mielina, porque eles são formados por gordura, por lipídio. E entre os espaços das baias de mielina tem um espacinhozinho pequeno chamado de nódulo de Ranvier com R. E esse espaço é por onde o impulso nervoso ele vai saltando pelo prolongamento do axônio para poder chegar até a terminação axonal. Isso acelera o processo de transmissão do impulso nervoso. Ao invés de demorar tanto tempo, vai demorar, pode ser até 100 vezes mais rápido a transmissão do impulso, porque, enfim, se o bichinho, imagina o impulso, ele tem que sair caminhandozinho pelo prolongamento do neurônio. Se tem uma banha de mielina que permite ele pular direto para outro pedaço, acelera muito mais. E além disso, também traz uma proteção. Tem um detalhe também, essas células, elas não estão presentes no sistema nervoso periférico, mas no sistema nervoso periférico também tem banha de mielina. Por quê? Tem uma outra célula chamada neurolemócitos, ou então as células de Schwann, que são células que envolvem os prolongamentos dos nervos. Essas células são diferentes. Por quê? Porque uma atua no sistema nervoso periférico e outra no sistema nervoso central. Né? O oligodendrócito no sistema nervoso central e o neurolemócitos no sistema nervoso periférico. Mas tem um detalhe também, porque os oligodendrócitos, as projeções dele formam a baía de mielina e os neurolemócitos são as células em si que envolvem o axônio. Então, cada célula forma uma baía de mielina. No oligodendrócito, não. Uma célula pode originar vários baías de mielina. É isso. Também tem os microgliócitos, que são células de defesa inespecífica do sistema nervoso central. Eles participam da fagocitose. São eles que vão defender, assim, uma defesa mais básica, né? Porque não podem entrar
no sistema nervoso central, as células do sangue de defesa. Então, vai ficar aí a critério dos microgliócitos defender o sistema nervoso. Eles são eficientes para poder impedir que bactérias, vírus e fungos entrem no sistema nervoso central, infectem, mas quando esses organismos eles já infectam o sistema nervoso central, os microgliócitos não são tão eficientes. Mas é isso consegue proteger por fagocitose. Por fim, tem os ependimócitos, que são células não formadas pelo neuroectodermo. Ele é formado a partir de outra parte do ectoderma, mas também atua no sistema nervoso central, por isso que ele é colocado aqui. Então, ele não é uma célula da glia especificamente, mas está ali também. O que são os ependimócitos? Eles são células de revestimento das cavidades do cérebro. O cérebro ele tem umas cavidades chamadas ventrículos, são 4 ventrículos, ventrículos laterais, o terceiro e o quarto ventrículo. Esses ventrículos, eles são ocos, eles são ocos e dentro dele tem um líquido chamado líquor. Esse líquido, ele é produzido pelos ependimócitos, que revestem essas cavidades e formam os epêndimas. Além dos epêndimas, eles também formam os plexos coroides. Plexos coroides porque, tipo assim, como é que eu vou explicar essa merda agora? Esse líquido, né, sempre sendo produzido pelo sistema nervoso. Eu vou falar mais dele daqui a pouco, quando eu falar de meninges, porque ele faz parte das meninges, né? Esse líquido é sempre produzido o tempo todo. Então, para poder produzir com mais eficiência esse líquido, existem esses plexos coroides que são o quê? Epêndimas. Epêndimas são o quê? Conjunto de ependimócitos. Esses epêndimas eles vão se enrolando, eles vão se dando. Vão se envoltando é a palavra? Vão fazendo envoltórios ao redor do vaso sanguíneo. Para quê? Para poder aumentar a área de contato e produzir mais líquido. Fim, só isso. Então é isso, cara. Plexos coroides e epêndimas são formados a partir dos ependimócitos. Bom, agora acabei aqui as células da glia. Vamos agora para a próxima parte. Número 5, as meninges. São 3 membranas formadas por fibras colágenos. Colágeno? Não sei se é só fibra colágeno. Ou se é só fibra e colágeno. Não sei se tem diferença uma da outra. Enfim, tecido conjuntivo. São 3 membranas que protegem o sistema nervoso e fazem outras coisas também. Envolvem o sistema nervoso, né? Primeira é a dura mater, é a mais densa, é a que fica abaixo do crânio direto. Segunda é a aracnoide, fica entre as duas membranas e ela é mais... Ela tem a forma de uma teia de aranha, porque ela fica cheia de prolongamentozinhos assim, só que ela não é tão densa quanto a dura mater. E tem a pia mater, que é a mais fina e é muito difícil de ver num modelo anatômico, por exemplo. E é formada a partir das pressões da dura mater, né? Dos astrócitos, perdão. E ela está em contato com o sistema nervoso central. Tá? Vamos então para a primeira membrana, que é a dura mater. A dura mater é formada de fibra colágena e ela tem um folheto externo e um folheto interno. A diferença dos dois, acho que não é tão importante assim, é um negócio mais anatômico, porque o folheto externo, que está em contato com o crânio, ele vai ter uma função parecida com células do meio do osso, assim, que produzem osso, osteócitos. Acho que é esse o nome. Não sei, essas células assim, que elas produzem osso, só que a dura mater não vai produzir osso. Ela justamente tem essa especialidade porque se você produzir um osso no sistema nervoso central, você vai empurrar as membranas, as meninges para baixo, vai apertar também o sistema nervoso. Apertando, você vai poder causar uma deformação do sistema nervoso. Então não é bom, tipo assim, quando tem uma quebra no crânio, essas células elas não vão produzir um calozinho para poder regenerar o osso. Não tem isso. Então, essa é a função, assim, dessas peculiaridades dessa célula. O folheto interno ele vai produzir 3... Como é que eu vou dizer essa palavra? Como é que eu explico isso, cara? Vai produzir 3... Porra, tem um nome. Puta que pariu. Não é seio da dura... Não é seio da dura mater. São projeções da dura mater. Acho que são projeções da dura mater o nome certinho aqui, mas deixa eu ver aqui só pra conferir. Puxando uma aula pra vocês de graça sobre neuroanatomia. Primeira parte de neuroanatomia, pelo menos. Deixa eu pegar aqui os meninges e ver qual que é o nome desta merda logo, né? Pregas da dura mater. Esse é o nome certinho, pregas da dura mater. São 3 também. São partes da dura mater que vão entrar para dentro do cérebro. Essa é a definição mais certa, assim.
Mais certa não, né? Mais certa do que em relação ao que eu falei antes. Então tem partes do dura mater que elas vão entrar para dentro do cérebro. Por quê? Vou explicar agora. Primeira parte é a força do cérebro, que vai separar o cérebro em dois hemisférios diferentes, hemisfério esquerdo e hemisfério direito. Por isso que tem essa entrada para dentro, né? Segunda parte é a tenda do cerebelo, vai entrar também no meio do encéfalo, separando o cerebelo do cérebro. E por fim, tem a foice do cerebelo, que faz a mesma coisa que faz na foice do cérebro. Separa o cerebelo em duas partes, uma do lado da outra, né? Hemisfério esquerdo e hemisfério direito. Tá. Quando essas projeções elas são formadas, no meio dessas foices, dessas pregas da dura mater, fica um espaçozinho vazio que é por onde vai passar sangue venoso. O nome desse negócio é seios da dura mater. Vai ter um espaçozinho de passar sangue venoso. Não é uma artéria não é uma veia, porque não é um espaço, não é exatamente igual, mas tem uma função parecida com uma veia. E os seios da dura mater tem esse também. E é isso, cara. Vamos pra próxima meninge. Eu ia falar membrana, mas é a mesma merda, né? Acho que no fundo deve ser tipo coisa muito parecida. Membrana e meninge. Então vamos lá. Meninge número 2, aracnoide. A aracnoide, ela tem a presença de tubéculos aracnoides, que parecem são os fiozinhos que parecem teia de aranha, sabe? Quando você vê teia de aranha. É igual quando você bate punheta, aí tem o bagulho fica na tua mão preso assim, que você vê o negócio branquinho assim, sabe? Grudado, com um filetinho, é tipo isso. Um filetinho que liga um dedo ao outro da mão. É isso. Pode ser com qualquer outra merda nojenta também, que você pode pensar aí. Enfim. Esse espaço, essa membrana, ela tem algumas divisões. Ela tem uma divisão entre a dura mater e a aracnoide, que é o nome desse espaço, é espaço subdural. E também tem um espaço abaixo da aracnoide, entre ela e a pia mater, que é o espaço subaracnoide, que é onde fica localizado vasos sanguíneos e o líquor. Ou então líquido céfalo-raquidiano, ou então líquido cérebro-espinal, tá? Esse é o nome aí desses. É o mesmo nome é o mesmo nome pro mesmo líquido. Não, quer dizer, são nomes diferentes pro mesmo líquido. Foi isso que eu quis dizer. E vai passar justamente nessa região. Tá. Isso, acho que é isso, ó. E agora tem a pia mater, que é a célula de revestimento do sistema nervoso central, que dá uma projeção, dá uma consistência maior para o sistema nervoso central. E ela é uma camada muito fina. Ela é formada pela projeção dos astrócitos, como eu falei, e é a partir dela que é formada a barreira hematocefálica, que eu também falei tem uns 6 minutos atrás. É isso, cara. É basicamente isso. Sobre as meninges. Aqui uns espaços também que eu anotei aqui. Espaço epidural, que é fora ou ao redor da dura mater, entre a dura mater e o crânio. Tem o espaço subaracnoide, tem o espaço subdural, que são os espaços entre as membranas, as meninges, caralho, dura mater e aracnoide é o subdural, o espaço subaracnoide é entre a aracnoide e a pia mater. E é isso. É isso. Tem o líquor também pra falar aqui. É importante falar, né? O líquor ele vai ser produzido, como eu falei, nos epêndimas e nos plexos coroides, dentro dos ventrículos. Eles vão circular os ventrículos e vão ajudar na proteção biológica e mecânica do cérebro. Porque quando você bate o cérebro, a cabeça na parede, o cérebro ele não está estático. Ele ficar estático, ele tem um dano propriamente. Ele fica meio flutuando assim no cérebro. Isso por causa do líquor, tá? O líquor ele faz essa proteção. Quando você balança a cabeça pra frente e pra trás também, isso também pode causar um dano no cérebro. Então é importante o líquor para essa proteção aqui e tipo, choques físicos no mundo externo também, né? Fora da cabeça. E também contra proteção contra bactérias, vírus, coisas assim. Além disso, ele vai também drenar, fazer drenagem linfática do sistema nervoso central. O que ele acontece? Esse líquido ele vai passar por todo o sistema nervoso central. Ele é produzido nos ventrículos, aí dos ventrículos vai para o espaço subdural, espaço aracnoide e subdural também, se eu não me engano. Ele vai dar a volta no sistema nervoso central inteiro até voltar para o encéfalo, né, onde ele foi produzido, e vai ser reabsorvido pelos seios da dura mater. Como? Eu esqueci de falar um negócio das meninges também. Tem uma parte da membrana da meninge aracnoide que ela invade o espaço da meninge dura mater, que são as granulações da
Granulações aracnoides. Granulações aracnoides, tá certo o nome? São espaços, são projeções da camada da meninge da meninge aracnoide que invade os sulcos, os seios venosos da dura mater. Para quê? Para poder drenar esse líquido. Então, como o líquor, ele vai ficar andando no sistema nervoso pela meninge, pelos espaços subaracnoide, ela só vai poder voltar, e ela é formada a partir do sangue, né, do vaso sanguíneo, como eu falei, dos empêndimas. Para ela voltar para o sangue, ela tem que passar pelas granulações aracnoides, por esses espaços venosos, né, os seios venosos da dura mater, para poder ser reabsorvida pelo sangue. Então vai drenar linfaticamente uma parte do... essa drenagem linfática que é recolher alguns dejetos, acho que é meio que isso. Coisas não utilizadas pelo sangue para poder voltar e ser bombeado e ser reoxigenado também, né? Drenagem linfática. Basicamente isso. Drenagem. Produção pelos ependimostos, com a filtração do sangue arterial, principalmente nos ventrículos laterais, passa pelo ventrículo, passa para o espaço peracnoide. Líquido, então, por projeções da aracnoide, vai para os seios venosos, como eu falei, que vão para granulações aracnoides no espaço da dura mater, que envolve o líquor, que devolve, entre aspas, o líquor ao sangue venoso, retornando à sua origem, assim. Tá? Basicamente isso aí. Só tem um detalhe, que ele é formado por sangue arterial e depois ele é drenado pelo sangue venoso, né? É isso, cara, sobre o líquor. Agora vamos para a parte que mais me incomoda na minha vida neuroanatômica, eu acho. Que são os nervos? Porque os nervos são chatos. Os nervos são muitos nomezinhos para decorar e isso me incomoda. Os nervos são estruturas do sistema nervoso periférico. O que eles são? São transmissores de impulso nervoso do sistema nervoso da periferia do corpo até o sistema nervoso central ou do sistema nervoso central até a periferia do corpo. Leia-se periferia do corpo como músculos estriados esqueléticos, que são os músculos convencionais, e os músculos lisos, os músculos cardíacos, entre outras coisas, entre outros músculos que fazem as funções do corpo aí. Tá? Funções voluntárias e involuntárias, né? Vale ressaltar isso. Os nervos são de dois tipos: espinais e cranianos. Os cranianos, obviamente, estão todos localizados na região do crânio ali de cima, né? E os nervos espinhais têm origem na medula espinal, tá? Composição dos nervos. Vou falar de dentro para fora, tá? Porque de fora para dentro eu não entendi tão perfeitamente, então eu entendi melhor falando de dentro para fora. Primeiramente tem um axôniozinho. Um axônio, um dendrito, uma prolongação neuronal livre. Ela vai ser envolta ou não vai ser envolta por uma bainha de mielina, tá? Ela pode ou pode não ser. E vai ter uma camada mais interna de... Como é que era a palavra dessa merda? Calma aí. Bainha. Tá. Elas vão ser envolvidas pela bainha de mielina, as células de Schwann, do sistema nervoso periférico, e também serão envoltas, tipo, a célula de Schwann vai envolver, literalmente vai ficar em volta, assim, encostando no axônio, prolongamento neuronal. Mas também tem uma outra camada, uma outra bainha, que não é uma bainha de gordura, mas é uma bainha de fibra, uma bainha de tecido conjuntivo, não sei se fibra, não, tecido conjuntivo sim, que vai envolver esse primeiro prolongamento neuronal, com a bainha de mielina ou sem a bainha de mielina, que é o endoneuro. Esse é o nome da bainha. Esse conjunto endoneuro mais o axônio, com ou sem a bainha de mielina, é chamado de fibra nervosa. Aí, várias fibras nervosas se juntam, formando um fascículo neural, ou fascículo nervoso, no caso, né? Neural não,
neural no sistema nervoso central. Fascículo nervoso, que o que é isso? É o conjunto de várias fibras nervosas, tá? Esse fascículo nervoso, esse conjunto, vai ser envolto por mais uma bainha, chamada de perineuro. Então, um fascículo nervoso seria um conjunto de uma bainha de perineuro com as várias fibras nervosas, né? As fibras nervosas são conjuntos de endoneuros com axônios mielinizados ou não. Tá? E por fim, o conjunto desses fascículos nervosos, vários desses, juntamente com lipídios, células de gordura mesmo, e também vasos sanguíneos, envoltos por uma outra bainha chamada de epineuro, formam o nervo em si que você conhece. Então o nervo é uma estrutura grande. Comparada com um neurônio, ele é grande, porque não é um prolongamento neuronal. São vários, são zilhões de prolongamentos neuronais juntos nas fibras nervosas, depois de fascículos nervosos, que formam o nervo, tá? O nervo é isso aí. Tá? Então tem outro detalhe aqui também, para falar aqui mais de nomenclatura. Os nervos, eles podem ser de 3 tipos. Eles podem ser mistos, motores ou sensitivos. Os sensitivos, eles vão levar informações da periferia para o sistema nervoso central. Eles vão trazer sensações. E os nervos motores vão levar informações motoras do sistema nervoso central para o periférico. Para o periférico não, para a periferia do corpo, isso que eu quis dizer. Tá? E também os mistos, eles são a junção dos dois, né? Tem as duas funções. Função de levar e trazer informação. Tá? E é isso, cara. Basicamente isso. Outra coisa também. O nervo motor, ele pode ser de 2 tipos. Ele pode ser somático ou visceral. O somático leva informação do sistema nervoso central para músculos estriados esqueléticos. E o sistema nervoso... Os nervos motores viscerais levam informações do sistema nervoso central para glândulas. Tá? Mais ou menos por aí. Agora vamos falar sobre especificidade, né? Nervos espinais. Todos os nervos espinais são mistos. Existem 31 pares de nervos espinais. É importante falar. Agora, o que são esses? O que são os nervos espinais? São os nervos que têm origem e destino na medula espinal. Tá? Eles vão levar e trazer informação de um músculo ou de um órgão receptor até a medula espinal, ou da medula espinal para esse órgão receptor. No caso, os dois, né? A formação. A partir da membrana espinal saem filamentos de 2 porções diferentes, que eu não vou lembrar o nome agora, foda-se também, que formam 2 raízes. A raiz dorsal, ou posterior, ou motora, e a raiz ventral, ou raiz anterior, ou sensitiva, respectivamente. Né? Tudo isso aí, então, a raiz dorsal é motora e sensitiva? Não. A raiz dorsal é motora e posterior, e a raiz ventral é sensitiva e anterior. Anterior em relação ao corpo. Anterior é tipo assim, posterior de coxa. Posterior de coxa atrás. Então a parte dorsal ela vai atrás. Dorsal também. O dorso vai com as costas. Então é isso. Tá? Parte motora e sensitiva. É isso aí. E essas raízes elas vão se juntar. Essas 2 raízes vão se juntar numa raiz só, num nervo só, e vão formar outros 2 nervos. Esses nervos possuem filamentos, tanto motores quanto sensitivos. Por isso que todos os nervos são mistos na medula espinal. É isso, cara. Desses 31 pares de nervos, 8 são cervicais, 12 são torácicos, 5 são lombares, 5 são sacrais e 1 é coxígeo. Tá? Isso também em relação ao corpo. A parte cervical é a parte mais de cima da coluna. A parte torácica, meio, lombar também mais embaixo, sacral um pouco mais embaixo, coxígeo é já o cóccix, né? Tipos de nervos também, tem mais uma delimitação. Eles podem ser unissegmentares ou eles podem ser plurissegmentares. Como assim? O que acontece? Os nervos da medula espinal, eles podem ter uma raiz só, uma raiz forma um nervo, ou eles podem ter várias raízes diferentes juntas formando um único nervo. Tá? Então o unissegmentar é quando um nervo só se origina com uma única raiz. E o plurissegmentar quando
um nervo é produzido a partir de várias raízes. Tá? E esses nervos plurissegmentares eles dão origem aos plexos nervosos, que são regiões onde nervos de várias regiões se unem e separam, formando uma rede complexa de nervos que você não sabe exatamente qual que é a origem específica daquele nervo especificamente. Isso tem algumas regiões, né? A região braquial, que é o plexo braquial, a região lombar e a região sacral. Esses aí são regiões que tem plexos, né? Que tem essas origens múltiplas aí dos nervos e é uma rede complexa de nervos. Tá? No sistema nervoso periférico também tem gânglios, que são estruturas, são corpos celulares no sistema nervoso periférico. Como eu falei aqui, o nervo ele é constituído de prolongamentos neuronais. Tá? Eles não são formados por corpos celulares, não tem. Tirando os gânglios, que também fazem parte do sistema nervoso periférico, eles atuam no sistema nervoso, puta que pariu, periférico, mas é no motor visceral. No motor somático não existe gânglio. Tá? Então é isso. Agora, nervos cranianos. São menos nervos, mas são mais complicados, que tem que saber o nome de cada um deles. Os nervos cranianos são 12 pares de nervos, que têm origem ou no encéfalo ou no tronco encefálico. Somente 2 têm origem no encéfalo e 10 no tronco 2 no cérebro e 10 no tronco encefálico. E aqui tem os 3 tipos de nervos, né? Sensitivo, motor e misto. Tá, vamos para cada um deles logo, né? Primeiro, nervo olfatório. É um nervo sensitivo cuja origem se dá no cérebro. A origem desse nervo dá no cérebro. Ele é um nervo sensitivo, ele é responsável pelo olfato, não olfatório. O segundo é o nervo óptico, também é um nervo sensitivo, também tem origem no cérebro e ele dá informações sobre a visão. Tá? Ok? Terceiro nervo é o nervo... terceiro, o quarto e o sexto nervo foram falados juntos. É o nervo oculomotor, troclear e outro que é o abducente. São nervos, todos eles são motores e responsáveis pelas funções de movimentação dos músculos. Inervação. Inervação quer dizer que é da... Tipo assim, você inervar é quando tem um nervo ligando aquele músculo, né? Eles são responsáveis pela inervação dos músculos do olho. 3 nervos craniais são responsáveis pelo músculo do olho. A origem deles todos são no tronco encefálico. Tá? A partir de agora todos são no tronco encefálico, então não vou nem falar mais. Mas eles são motores, eles são responsáveis pela movimentação dos músculos do olho. 3 nervos só para mexer o olho. 3. Tá? Agora o quinto nervo que eu pulei para falar do sexto, o sexto no caso é o abducente, agora o quinto que é o nervo trigêmeo. Ele é um nervo misto, muito importante, que ele é responsável pelo músculo da face. Ele inerva o músculo da face, então a função dele é motora para o músculo da face, mas ele também traz sensibilidade a maxilar, a maxila, que é a parte de cima, o maxilar, a parte de... Não, no caso, o maxilar, a parte de cima aqui, sem ser a parte que mexe da boca, sabe? A parte de cima. A mandíbula, que é a parte que mexe. E traz também sensibilidade a uma parte do olho. Esse é o olho em si, mas alguma coisa do olho. Então, traz sensibilidade da face, parte da mucosa oral, nasal, parte da língua e parte da dura mater. E também da motricidade de músculos de mastigação. Então, ele é responsável pela mastigação. A parte motora dele é pela mastigação e a parte sensitiva pela face inteira praticamente, pela maxila, que é a parte de cima do maxilar, da boca no caso, e da mandíbula, que é a parte de baixo, e além de coisas do olho, tá? Tudo isso aí. Agora tem o nervo facial, que também é outro nervo misto. Ele é um nervo motor somático e visceral e sensitivo visceral. Ele é responsável por inervar os músculos da mímica, sendo da expressão facial, tá? Para ficar mais simples. E também controla glândulas submandibular, sublingual e lacrimal, tá? Ele inerva essas glândulas aí, sente elas e também envia resposta para elas também, tá? E também é parte da sensibilidade da língua. O oitavo nervo é o vestíbulo coclear, que é mais um nervo sensitivo, e ele vai no tronco encefálico também, como eu falei, todos a partir de agora são no tronco encefálico. Eles são responsáveis pela sensibilidade do equilíbrio e da audição. Equilíbrio pelo sistema vestibular, também fica no ouvido, e o coclear, que é o som, tá? A audição. Próximo nervo
é o nervo, já é o glossofaríngeo, mais um nervo misto, é o terceiro misto, são 4. Ele é responsável pela parte sensitiva da língua também, junto com o... Qual era o outro? Sensibilidade da língua, o facial, junto com ele o glossofaríngeo, que é responsável também por sentir a parte sensível da língua, da gustação e também da faringe. E também ele faz parte da parte motora dos músculos da faringe e do controle da glândula parótida, tá? É isso aí. Então ele vai atuar sobre as glândulas parótidas, os músculos da faringe e parte motora é essa, no caso, né? E a parte sensível da língua e da gustação. Da faringe também. Os músculos da faringe vai sentir a faringe. Vai sentir e vai enviar informação para a faringe. O nervo vago, que é outro nervo misto, é o quarto e último, ele vai perceber condições fisiológicas conscientes, tipo dor, etc., inconsciente, pressão arterial, pH, do sangue. Ele é o maior nervo cranial que tem. Ele vai, a parte baixa aqui, de vários órgãos do corpo, tipo estômago, coisas assim, o nervo vago é responsável por isso. Além disso, que também ele vai inervar parte da faringe e da laringe. A parte motora dele está responsável pelos músculos da faringe e da laringe para engolir os movimentos peristálticos. Quem fez escola no ensino médio aí já viu essa porra. Movimentos peristálticos, responsável pela descida do alimento pela faringe afora. E também tem o hipoglosso. O acessório, que é um nervo motor, que ele era considerado acessório porque antigamente ele achava que ele só auxiliava o nervo vago, mas ele também inerva dois músculos, o trapézio e o esternocleidomastoide, é só isso. E o hipoglosso é o último nervo, é o nervo motor, responsável por movimentar, inervar os músculos da língua. Acabamos nervos e acabamos o podcast, que eu estou cansado de falar. Falar cansa para uma caralho. Eu tô aqui falando há um tempão já, meia hora já também. Chega desta merda, até semana que vem, tchau.